A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida, DX, rádio amadores, rádio escutas e todos aqueles que gostam de curtir as ondas do rádio. Eu sou Cassiano Alves Macedo. O programa é o Encontro DX de número 1545, o qual nós esperamos que seja do seu agrado. Hoje estamos trazendo mais uma crônica do Ivan Lessa, que fez parte do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, e nessa crônica ele aborda mais alguns aspectos de como eram as coisas no Bush House, o prédio onde funcionou de 1935 a 2012 o Serviço Mundial da BBC de Londres. Temos ainda no arquivo de rádio hoje um material muito bonito da antiga Rádio Tupi, a famosa Loteria Esportiva Tupi. A Costa Rica é um país da América Central com quase 5 milhões de habitantes, cuja capital é São José. O país aboliu seu exército, sendo o único país latino-americano sem essa instituição. O dinheiro que eles gastariam com as Forças Armadas é empregado para o bem-estar do povo, sendo considerado um país sob responsabilidade dos civis. Memória musical. Encontro DX. Durante a crise na Nicarágua, que começou em 2018, o país, mesmo pequeno, acolheu milhares de nicaragüenses. Milton Nascimento gravou um disco em 1981 com o título Caçador de Mim. E na faixa 4 do antigo lado B, ele homenageia a Costa Rica com a música que tem como título Coração Civil, que vamos ouvir agora. Quero a felicidade dos olhos de um pai, quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser a amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real. Bom sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver o meu sonho de gozo um dia se realizar. Ouvimos com Milton Nascimento, Coração Civil. Mundo DX. Mundo DX. Para que uma transmissão de rádio chegue até nossos receptores, é necessário um componente de maior importância, o transmissor. O transmissor é semelhante a uma casa de força, onde são gerada energia concentrada em milhões de watts, equivalente a milhares de lâmpadas incandescentes ligadas. São os transmissores os responsáveis pela parte final do processo de emissão. Através das antenas,
os transmissores colocam no ar os programas radiofônicos da emissora. Quando falamos nesse importante equipamento, é necessário destacar dois aspectos, a potência e a localização. Você que gosta de dechismo ou de rádio, procure informações sobre a potência dos transmissores, hoje disponível na internet, e literatura especializada como World Radio TV Handbook, o famoso WRTH. Os boletins que as emissoras internacionais enviavam aos ouvintes também costumavam trazer essas informações que eram úteis aos praticantes do hobby. A facilidade ou dificuldade em se escutar uma estação reside muitas vezes na potência dos transmissores. O segundo fator a ser destacado quando se fala em transmissor é a sua localização. A localização permite a instalação direcionada de uma antena dipolo para a recepção e serve de referência para determinar o país escutados. Muitas emissoras usaram transmissores ou retransmissores localizados em outros países. Um exemplo disso foi a Deutsche Welle, que durante 50 anos utilizou um centro transmissor de ondas curtas em Kigali, capital de Ruanda, que foi fechado em março de 2015. Existem determinados locais que são grandes parques de transmissão ou retransmissão, utilizados por diferentes emissoras internacionais. Os transmissores são alugados em moedas internacionais e são pagos por horas de transmissões, o que sem dúvida encarece o preço dessas emissões. No caso da América do Sul, os mais importantes centros de transmissores são Bonaire, Guiana e Ilha de Ascensão. Com o fim das transmissões das chamadas grandes broadcasting, vários parques de transmissões e retransmissões começaram a ser desativados, mas as ondas curtas ainda resistem no que costumamos chamar de transmissões domésticas. E agora chegou a hora da participação de nossos amigos do DX Clube do Brasil, o clube dexista mais antigo do Brasil, que vem complementar nossas informações de dechismo. É com vocês, amigos do DX Clube do Brasil, com Célio Romais. Um abraço aos prezados amigos sintonizados no tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Aqui quem vos fala é Célio Romais, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento, passo a relatar algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas. Vamos lá? Estamos em tempos de pandemia, com o mundo e o nosso país vivendo momentos de muitas incertezas e inquietações. Quem pode está de quarentena, desenvolvendo trabalho remoto diretamente de suas casas. Muitos amigos fazem alguma atividade para manter a saúde mental e física em dia. Alguns radioescutas e dechistas aproveitam o tempo também para ouvir algumas transmissões em ondas curtas e também em outras modalidades, como em ondas médias, o popular AM. Aqui em Porto Alegre, Carlos Latuf tem monitorado emissoras de países vizinhos em ondas médias, sempre no período noturno e principalmente nas madrugadas, como forma de ficar bem informado sobre como tais países estão se portando no combate ao coronavírus. No áudio que ouviremos a seguir, o apresentador da Rádio Mitre, emissora argentina tradicional que transmite em 790 kHz, fala justamente como as pessoas ocupam seu tempo na quarentena. O áudio foi gravado pelo Carlos Latuf. Vamos lá? Al pánico menos, y a lo mejor esa incertidumbre habita, porque uno siempre se pregunta cuándo será ese famoso día donde todo se haya terminado, ¿verdad? Siempre uno implora interiormente cómo llego a aquel día, a ese momento, cómo me voy a encontrar, porque el gestito de la ansiedad habita, está en nosotros. Es un día más y un día menos, es inevitable, ¿verdad? Pero probablemente pasas una buena cantidad de horas haciendo actividades artísticas, cantando, pintando, leyendo en voz alta, recitando. ¿Puede que ocurra eso o no? Falamos agora do Paraguai. Esse país vizinho tem barrado pessoas vindas do Brasil na Ponte da Amizade. A quarentena lá é obrigatória para quem vem do exterior, conforme anúncio que nós gravamos na Rádio Nacional do Paraguai. A emissora transmite em 930 kHz em ondas médias e tem boa sintonia no sul do Brasil. Ouçam o anúncio do governo paraguaio. Los connacionales que ingresan al país deben cumplir todos juntos la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de unos 14 días. El reporte
norte de la gente nos respalda. Radio Nacional del Paraguay 920 AM, abarcando los 4 puntos cardinales. E agora vamos falar de ondas curtas. A Rádio Miami Internacional disponibiliza a frequência de 5.800 kHz na faixa de 49 metros para que outras emissoras sejam ouvidas em diversas localidades da América Latina. Um exemplo é a Rádio Taiwan Internacional. Ela usa 5.800 kHz entre 23 e 23h30 na hora oficial de Brasília. A seguir, ouça um trecho do boletim de notícias da emissora abordando o coronavírus em Taiwan. Escuchan Radio Taiwan Internacional. Desde Taipei, Taiwán, República de China, Andrea Wang para Radio Taiwan Internacional. A continuación, el informativo correspondiente al martes 5 de mayo del año 2020. La isla ya acumula 23 días seguidos sin contagios internos, tras otro día sin confirmar positivos. E agora a nossa última informação. A radiodifusão argentina para o exterior, RAI, também pode ser escutada na frequência de 5.800 kHz da Rádio Miami Internacional. A emissão em espanhol vai ao ar a partir das 23h30 na hora oficial de Brasília. A produção está sendo feita em home office. A seguir, ouça um trecho do encerramento da transmissão feita pelo locutor Fernando Farias, diretamente de sua casa em Buenos Aires. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa en castellano de RAI Argentina al Mundo, que se emite, les recuerdo, por WRMI, Miami Radio International, y también lo encuentran en formato podcast en rae.com.ar, la página web de RAI Argentina al Mundo, en donde pueden encontrar además los programas de cada uno de los idiomas, los programas Made in Casa, MIC, que realizamos entre todos los idiomas. Es un programa multilingüe. En una hora escuchan 8 idiomas, los 8 idiomas de RAI Argentina al Mundo. Es otra producción de cuarentena que nos pone muy orgullosos porque está teniendo una muy buena recepción, como mencionó en el programa de hoy Arnaldo Slime. En la producción de contenidos está Silvana Avellaneda y Lauriana Rubinetti. En la producción web está Julián Cortés. Hoy escucharon las voces de Arnaldo Slime, nuestro colaborador del diexismo y de las ondas cortas, y la de mis compañeros y compañeras de idioma japonés, Keiko Ueda, italiano, Caritina Kosulich, y francés, Eric Domergue. En la coordinación general está el director de RAE, Adrián Corol, y soy Fernando Farías, a cargo de la presentación de este programa en castellano. Muchas gracias por escucharnos, quédense en casa y hasta la próxima. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Iremos dar continuidade à matéria da BBC Brasil sobre a desconhecida guerra psicológica usada pelos britânicos contra a Argentina no conflito das Malvinas, onde também utilizaram o rádio, que adaptamos para apresentar neste programa. Vamos lá. Entre os panfletos impressos durante o conflito, um deles oferece aos soldados argentinos uma solução prática para fugir de sua situação de desespero. Um salvo-conduto assinado por ninguém menos do que o comandante das forças britânicas, o almirante John Sandy Woodward. O documento, com o objetivo claro de estimular a deserção, certifica: o soldado que estiver portando este passe assinou seu desejo de não continuar na batalha. Ele será tratado estritamente de acordo com o estipulado pela Convenção de Genebra
e deverá ser retirado da área de operação o mais rápido possível. E ainda acrescenta, para tranquilizar o soldado, serão providenciados alimentos e tratamento médico e depois ele será internado em algum albergue, onde esperará sua repatriação com segurança. O texto traz instruções precisas sobre como usar o salvo-conduto. Recomenda ao beneficiário a. Entregar sua arma. B. Manter o documento de salvo-conduto em posição bem visível. C. Aproximar-se do integrante das forças britânicas que estiver mais perto. No entanto, como havia planejado o GEP britânico, a unidade encarregada pela ofensiva desmoralizadora, por várias razões. Em um dos documentos secretos, o GEP reclama das dificuldades causadas pela falta de informações de inteligência sobre as características psicológicas do público para tirar o maior proveito da estratégia como os panfletos. Esta falta de inteligência, acrescenta também, impossibilitou comprovar se os panfletos tiveram alguma efetividade na região. O que significa, claro, com os arquivos revelados, é que os panfletos foram despachados para as Malvinas nos navios militares HMS Fearless e HMS Hermes, e que houve relatos de que vários deles chegaram a ser distribuídos, ainda que em outros casos tenha sido impossível confirmar se eles efetivamente chegaram aos destinatários. O GEP ressalta outro obstáculo que teve de enfrentar: as limitações técnicas para lançar os folhetos no teatro de operações. Não foi desenvolvido nenhum projétil para lançar os panfletos como um canhão de 105 mm, lamenta. Também não houve qualquer dispositivo de uso oficial para lançar os panfletos dos aviões de guerra. Na prática, tudo dependia da boa vontade dos militares britânicos no campo de batalha, que tinham outras prioridades na guerra. No próximo programa, daremos continuidade a esta matéria. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e vamos chamar agora a Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. A Rússia retorna à onda curta em DRM. A Rússia retomou as transmissões de ondas curtas da Rádio Mundial Digital. O país originalmente emitiu a voz da Rússia via DRM alguns anos atrás. O novo serviço é chamado provisoriamente de Rádio Purga. A área-alvo é a região de Chukotka, no extremo oriente da Rússia. As transmissões analógicas de ondas curtas já serviram a área, mas exterminaram no início de 2000, quando a estação deixou a onda analógica. Chukotka é muito grande e o público-alvo é de apenas alguns milhares. Portanto, a onda curta é a única maneira prática de atingir a população. O site da emissora, Komsomolsky Amun, costumava transmitir a programação analógica da Voz da Rússia e agora é usada para o programa DRM. O novo serviço é um projeto conjunto entre o governo de Chukotka e o Centro Regional do Extremo Oriente da Rede de Radiodifusão e Televisão da Rússia. O uso DRM para a Rádio Purga tem várias vantagens sobre as ondas curtas analógicas. A Rádio Purga sobre DRM, por exemplo, oferece um sinal de maior fidelidade livre de estar. Estudos mostraram que o DRM é tão confiável quanto as ondas curtas analógicas a essa distância, usando transmissão de salto único. A estação está considerando a possibilidade de transmitir 2 programas de áudio a partir de um único transmissor DRM. Isso é algo que as ondas curtas analógicas não podem fazer. Você também planeja usar a capacidade DRM de transmitir mensagens curtas de texto ou um tipo de feed RSS. As transmissões de DRM também usam apenas 1/4 da potência da transmissão analógica. Temos outros lugares remotos, 2.000 moradores, que precisam receber serviços de comunicação. A rota do Mar do Norte também exige atenção, disse Roma Komp, governador de Chukotka, na primavera passada, quando o projeto começou, de acordo com um relatório da imprensa russa. Além dos marinheiros da rota do Mar do Norte, o público inclui geólogos, mineiros, criadores de renas e caçadores. As transmissões de teste começaram em agosto do ano passado, através de diferentes modos e larguras de banda DRM para testar a configuração de hardware e
determinar a aceitabilidade do sinal, com o objetivo de cobrir mais de 95% da área. A programação consiste em um loop de música e foi ouvida mesmo nos Estados Unidos. Na época da imprensa, a estação ainda estava realizando testes de transmissão, mas espera-se que a programação regular comece nos próximos meses. Uma das maiores forças da onda curta sempre foi a capacidade de se comunicar com lugares de difícil acesso. A audiência da Rádio Purga está espalhada por uma região vasta e remota. A retomada da onda curta através de DRM fornecerá à população uma linha de vida das comunicações em áudio e texto. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos a participação da Associação DX do Brasil e vamos chamar o nosso amigo do Pernambuco, DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos ouvintes da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A KBS World Radio transmite sua programação no idioma espanhol das 1 às 2 horas UTC em 11.810 e 9.605 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma português das 9 às 9h30 horas UTC em 6.195 kHz para a América do Sul. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha, das 21 às 22 horas UTC em 9.620 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 23 às 0 hora UTC em 9.700 e 11.990 kHz para a América do Sul, em 9.760 e 11.800 kHz para a América Central, das 2 às 3 horas UTC em 9.440 e 11.945 kHz para a América do Sul, e em 7.375 e 9.700 kHz para a América Central. A Rádio Inconfidência Mineira, do Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 15.190 kHz. A Rádio Havana Cuba transmite sua programação no idioma português das 3 às 1 hora UTC em 15.730 kHz, das 20 às 20h30 horas UTC em 15.370 kHz, das 22 às 22h30 horas UTC em 11.700 kHz, das 22h30 às 23 horas UTC em 11.700 e 11.880 kHz, das 23h30 às 0 hora UTC em 15.730 kHz. A Rádio Havana Cuba também transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora a 1 hora UTC em 11.950 kHz de terça a quinta-feira, das 1 às 5 horas UTC em 5.040 e 6.060 kHz, das 11 às 13 horas UTC em 6.100 kHz, das 11 às 15 horas UTC em 7.340, 9.535, 11.760, 15.140 e 15.230 kHz, das 12 às 15 horas UTC em 13.780 kHz, das 13 às 15 horas UTC em 13.700 kHz, das 15 às 15h30 horas UTC em 11.760 kHz, de segunda a sábado, das 15h30 às 18 horas UTC em 11.700 kHz, das 16 às 16h30 horas UTC em 15.140 kHz, de segunda a sábado,
Das 16h30 às 19 horas UTC, em 15.140 kHz. Das 21 às 3 horas UTC, em 11.760 kHz. Das 21 às 4 horas UTC, em 9.640, em 9.535 e 13.740 kHz. Das 21 às 5 horas UTC, em 9.440 e 11.850 kHz. Das 21 às 23 horas UTC, em 15.370 kHz. Das 22 às 0 hora UTC, em 5.040 kHz. Das 23 às 4 horas UTC, em 11.670 kHz. Das 23 às 5 horas UTC, em 11.700 kHz. Das 23 às 0 hora UTC, em 6.000 kHz, de terça a sexta-feira. A Rádio Internacional da China transmite sua programação no idioma espanhol das 0 hora às 0 hora 57 minutos UTC, em 15.120 kHz. Das 0 hora a 1 hora UTC, em 5.990 kHz. Das 1 às 3 horas UTC, em 9.590 e 9.710 kHz. Das 6 às 7 horas UTC, em 17.680 kHz. Das 7 às 8 horas UTC, em 17.680 kHz. Das 7 às 8 horas UTC, em 17.680 kHz. Das 21 às 22h57 UTC, em 9.640 kHz. Das 21 às 23 horas UTC, em 7.335 kHz. Das 22 às 22h57 UTC, em 15.600 kHz. Das 22 às 0 hora UTC, em 7.250 kHz. Das 23 às 0 hora UTC, em 9.590 e 9.800 kHz. Mandando um alô aos ouvintes que acompanham o programa: o José Maranhão, do Ceará, o Hugo Tim Alves, do Paraná, o Rogério Krieger, do Rio Grande do Sul, o Antônio Argolo Silva Neto, da Bahia, o Jonas Dias de Souza, de Minas Gerais, o Glauber Gleidson Pérez, de São Paulo, o Aparecido Francisco Morato, do Paraná, e ao Matheus, do Maranhão, que é responsável pelo grupo no WhatsApp Memórias e Escutas DX, Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. E com a participação do DX Clube Sem Fronteiras, vamos para o intervalo e voltamos em instante falando do Rádio Digital Mundial. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Estamos de volta com a segunda e última parte do programa Encontro DX, o seu encontro semanal com o mundo do rádio, começando a segunda parte com o Momento DRM com o nosso colaborador Francisco Bracini. Olá amigos, iniciamos o Momento DRM deste dia 9 de maio de 2020, falando sobre as transmissões da rádio Trans World Pacífico, desde a ilha de Guam, que é um território insular dos Estados Unidos na Micronésia, na região oeste do Oceano Pacífico, ficando muito próxima à linha internacional de mudança de data. A emissora KTWR já foi sintonizada em diversos locais pelo mundo, na Índia, no sul do Brasil, na China, no Japão, dentre vários outros locais, que são reportados a partir da hashtag DRMlog no Twitter, ou então através da hashtag KTWR. Através do blog da emissora ktwrdrm.blogspot.com é possível observar a lista de transmissões da emissora, que seguem: atualização do dia 3 de maio de 2020. No domingo, das 7h26 às 7h56, horário de Brasília, em 15.200 kHz para a Índia, no idioma inglês. Também no domingo,
das 9 horas e 45 minutos da manhã às 10 horas e 15 minutos em 7.500 kHz DRM para o Japão, no idioma japonês. E por fim, na quarta-feira, das 7 horas e 26 minutos às 7 horas e 56 minutos, horário de Brasília, em 11.995 kHz DRM para a China, transmitindo em mandarim e cantonese. A seguir, vamos escutar um trecho da rádio KTWR, Trans World Radio Pacífico, que foi gravado no dia 3 de maio de 2020, às 10 horas no horário de Brasília, em 7.500 kHz DRM em japonês. Essa transmissão foi captada através do SDR do Kuwait, o qual pode ser acessado através do site sdr.hu, repetindo, sdr.hu. Notem a qualidade de transmissão de áudio da emissora, que possui a tecnologia de espalhamento de banda espectral, em inglês, Spectral Band Replication, SBR.41メートル帯域で特別な DRM 放送音周波数7500を聞いていただきありがとうございます。これらの DRM プログラムは毎週日曜日2245アトックで放送されますアトック。チューニングして定期的に聞いて KTWR、DRM、TWR、ORG にフィードバックを送ってください。これは TWR です。KTWR はガナグアムから世界に希望を話す。Acabamos de escutar esta excelente transmissão da rádio KTWR em 7.500 kHz em japonês. Uma carta enviada por George Ross, gerente de transmissões da rádio, ele escreveu para a plataforma DRM o seguinte: para nossas transmissões em DRM, utilizamos um novo sistema de reprodução digital que permite transmitir estéreo. Os relatórios foram positivos. Um de nossos monitores disse que seu receptor teve mais facilidade em decodificar o áudio dos sinais da KTWR-DRM do que outros que ele estava recebendo. Isso se deve a pelo menos 2 fatores. Normalmente, usamos transmissões de 75 a 90 kW durante nossos testes para o sul da Ásia e trabalhamos duro para maximizar a relação sinal-ruído que sai do transmissor, facilitando a decodificação dos sinais pelos receptores. A nossa relação sinal-ruído no lado do transmissor foi de 36 dB. Definir a qualidade do conteúdo no lado do receptor é o ponto real da nossa transmissão, e os resultados são muito encorajadores. Escreveu George Ross, da KTWR, da ilha de Guam, no dia 16 de março de 2020. Mais detalhes no site drm.org. Relatamos também as seguintes recepções no Brasil em DRM. Rádio Romênia Internacional, que a partir do dia 4 de maio de 2020, iniciou suas transmissões em 9.620 kHz DRM, repetindo, 9.620 kHz DRM, das 18 às 19 horas no horário de Brasília. Após solicitação à emissora e à empresa Radiocom, que gerencia as transmissões, a Rádio Romênia Internacional foge das interferências da Rádio Nacional da China e então passa a transmitir em 9.620 kHz DRM, passando a obter maior estabilidade de decodificação nos diversos países do mundo, sendo relatada com melhores condições de recepção
em todo o Brasil, bem como foi observada em diversos países do mundo, como Kuwait e Japão. Interessante observar que são poucas as transmissões em DRM que alcançam tão grande amplitude e estabilidade de decodificação. Rádio Voz da China, ou Rádio Nacional da China, também como conhecida, em 9.655 kHz, DRM, das 5 às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. E por fim, a Rádio Voz da Nigéria, em 15.120 kHz, das 13 horas e 30 minutos às 16 horas, no horário de Brasília, transmitindo no idioma inglês. Bem, amigos, essas são as recepções na tecnologia digital Rádio Mundial. Esperamos que as emissoras pelo mundo consigam continuar o seu processo de expansão para a digitalização nesta importante tecnologia. Por fim, neste dia 10 de maio de 2020, domingo, Dia das Mães, gostaria de parabenizar a todas as mães do Brasil, em especial a minha mãe Valéria Bracini, que escuta regularmente as transmissões na tecnologia DRM desde Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasil. De Brasília, Francisco Bracini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Após a participação do Francisco Bracini, DRM, eu chamo o meu amigo Francisco Jackson, lá do Rio de Janeiro, para falar de radioamadorismo. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, radioamador PY1PDF. Este é o Boletim de Notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência, CRAEM, no programa Encontro DX. No último dia 5 de maio foi comemorado o Dia da Arma de Comunicações do Exército Brasileiro. A arma de comunicações do Exército é uma arma de apoio ao combate que proporciona aos comandantes, nos diversos escalões, os meios da ciência do controle necessários à aplicação da arte do comando no exercício da coordenação e do controle sobre seus elementos subordinados. Símbolo da arma de comunicações do Exército. O símbolo da arma de comunicações do Exército Brasileiro foi aprovado pelo Decreto número 49103, de 11 de outubro de 1960. Seus integrantes podem se especializar nas capacidades necessárias ao controle das dimensões eletromagnéticas e cibernéticas do espaço de batalha. Essas capacidades são essenciais para impedir ou dificultar a liberdade de ação do oponente, facilitar a condução das operações e apoiar a obtenção de dados para a inteligência. O soldado das comunicações possui formação técnica altamente especializada e é capaz de cumprir variada gama de atividades e tarefas em apoio aos comandantes. O patrono das comunicações é o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, desbravador das fronteiras brasileiras e indigenista. Seu dia é comemorado em 5 de maio, data natalícia de Rondon. Uma das praças mais bonitas do Rio de Janeiro chama-se Praça do Rádio Amador e fica no município de Niterói, Rio de Janeiro. Lei número 849, de 11 de setembro
de 1990, da Prefeitura de Niterói. Passa a denominar-se Praça do Rádio Amador, a praça cadastrada na Prefeitura Municipal de Niterói até esta data, sem nome oficial definido, localizado na Marina 2, Avenida Quintino Bocaiúva, sem número, em São Francisco, Niterói. A Câmara Municipal de Niterói decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Praça do Rádio Amador a atual praça localizada na Marina 2, na Avenida Quintino Bocaiúva, sem número, ao final da praia de São Francisco, no bairro de São Francisco, Niterói, RJ. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Niterói, em 11 de setembro de 1990. Jorge Roberto da Silveira, prefeito de Niterói. Os nossos ouvintes podem ver as fotos da praça em www.craemradioamadores.blogspot.com. CRAEM lança rodada dedicada ao escotismo e radioescotismo. No dia 6 de maio de 2020, a Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM iniciou a rodada Caio Martins, que irá para o ar todas as quartas-feiras, das 18 às 20 horas, sendo comandada pelo radioamador escoteiro Jonas, Papa Uniforme 4, Romeu Delta Mike, da cidade de São João del Rei, Minas Gerais. O nome da rodada é uma justa homenagem ao herói escoteiro Caio Vianas Martins, que nasceu em Matozinho em 13 de julho de 1923, em Minas Gerais. Estudou no Colégio Afonso Arinos, de Belo Horizonte, onde entrou para o escotismo em 10 de setembro de 1937. Na noite do dia 19 de dezembro de 1938, Caio Viana Martins, aos 15 anos de idade, estava com seu destino traçado, semelhante aos grandes heróis da história. O grupo escoteiro Afonso Arinos organizou uma excursão a São Paulo. A delegação era formada por 25 membros que ocupavam um vagão no meio do trem noturno. Às 2h05 da madrugada do dia 19 de dezembro, entre as pequenas estações de Sítio e João Aires, aconteceu terrível desastre, quando se chocaram o trem noturno que descia com o trem cargueiro que subia. Muitos vagões descarrilharam, outros engavetaram e alguns se levantaram. O vagão da frente, ao ocupado pelos escoteiros, saltou dos trilhos, atravessando para a direita, engavetando-se, partindo-se e tombando sobre o barranco, comprimido para a frente pela pressão dos carros, restaurantes e leito. Os escoteiros que resistiram ao impacto das composições reuniram-se em um ponto à direita da estrada, dentre eles Caio Viana Martins, monitor da patrulha Lobo, que recebeu forte pancada na região lombar, sentindo a falta do escoteiro Gerson Isa Satuf e do lobinho Hélio Marcos. Na procura, ambos foram encontrados mortos. Bom, pessoal, no próximo programa darei continuidade a essa história de nosso herói Caio Viana Martins. Bom, por hoje é só. Agradeço a todos e até o próximo programa. Ouvimos com Francisco Jackson
no espaço do Rádio Amadorismo, falando sobre esse tema tão interessante que é o rádio amador e o radioamadorismo. Arquivo do Rádio. O Arquivo do Rádio hoje tem duas partes. Nesse Arquivo do Rádio, primeira parte, estamos trazendo mais um excelente material dos tempos da BBC de Londres, que é uma série de crônicas do jornalista Ivan Lessa sobre a BBC Brasil. Essa série tem como título Lembranças de Bush House. O jornalista Ivan Lessa descreve nessa série como era o dia a dia no prédio onde ele trabalhou no serviço brasileiro da BBC de Londres. Vamos lá com a segunda parte. A cantina funcionava onde está até hoje, na época inteiramente subsidiada pela corporação. Tudo baratíssimo, menu monótono mas confiável. A louça era de um verde musgo e trazia estampado o logotipo da BBC. Os cubinhos de açúcar também vinham envoltos em papel verde com logotipo. Outro papel lustroso, aliás, com logotipo, era o higiênico. Mas voltemos à cantina. O chá bem forte, com um tiquinho de leite, no lugar do café bem fraco, era a opção que apenas 1 em cada 10 brasileiros adotava. O cuppa, equivalente ao nosso cafezinho, tinha e tem mais poderes recuperativos do que toda a medicina alternativa. Além de, com os biscoitinhos, quebrar o galho para quem não tinha nem disposição, nem verba para fazer 2 refeições diárias na cantina. Impressionante como se fumava em Bush House, na cantina, nos estúdios, na sala de trabalho, onde bem se entendesse. Os cinzeiros, curiosamente, não vinham com BBC estampado, embora estivessem em toda parte. Até onde sei, nunca houve um incêndio sério ou mesmo um brincalhão no prédio do Serviço Mundial. Quando fumar, como diz o tango, era um prazer suave e embriagador. Na cantina ou na sala de trabalho, o produtor de um programa, depois de examinar as rotas de trabalho da semana, via quem estava livre e, em que dia, e convocava de preferência com bons modos o colega. Você pode fazer uma voz para mim na quarta-feira, dia 10, estúdio S16, às 4h30? Difícil o colega poder negar. Os scripts eram divididos entre narrador, em geral, o produtor do programa, e 2 ou 3 vozes. Podia-se usar voz de fora. Voz de fora eram os freelancers, os freelas, que só faziam isso. Voz. Essa sua boca. Ler com naturalidade, sem tentar a caricatura de locutor ou locutora profissional. Quem eram essas vozes? Quanto ganhavam? Aquelas vozes pertenciam ao pessoal que andava zanzando pela Europa ou em busca da verdade e a caminho de Katmandu, ou fugindo de prisão, perseguição, processo por subversão ou coisa parecida bolada pelas regras da ditadura de então. Não era muito o cobre oferecido pela BBC. Verbas curtas, a generosidade não. Muitas vezes a Embaixada do Brasil reclamava disso ou daquilo outro na transmissão, inclusive da presença de fulano ou de ciclana. Os responsáveis pela seção brasileira ouviam com atenção e polidamente não tomavam uma única providência no sentido de calar uma coisa ou alguém mudar um critério de transmissão. As exceções com os filhos eram poucas e bem brasileiras. Como se podia entrar livremente em Bush House de dia ou de noite, sem exibir qualquer identidade, as vozes de aluguel e, cá entre nós, algumas contratadas também, tacavam ficha nas mordomias. Nunca faltou papel, envelope, xícara, louça e talher nos quartos ou apartamentos alugados de boa parte do pessoal. Máquina de escrever ou cadeira, ao que parece, não se perdeu uma só. Em compensação, clips. Ouvimos no segmento Arquivo do Rádio, Crônica de Londres, onde o jornalista Ivan Lessa falou um pouco sobre Bush House, onde funcionou o Serviço Mundial da BBC de Londres. Na parte B, nessa segunda parte do Arquivo do Rádio, vamos apresentar um trecho da antiga Rádio Tupi de São Paulo, que operou na famosa frequência de 1040 kHz, com destaque nesse áudio para a Loteria Esportiva Tupi. Esse material se encontra no YouTube e foi retirado do canal Enciclopédia do Rádio, que é do Indalécio Oliveira, o qual agradecemos. Material retirado do canal Enciclopédia do Rádio, YouTube, do canal do Indalécio Oliveira. Vamos então esse trecho sobre a Loteria Esportiva Tupi, Rádio Tupi. O futebol é aqui na Tupi, venha pra cá conferir, venha ouvir, se divertir e você Cuidado que a nossa equipe é fogo, é bola em jogo,
pela Tupi, Tupi. Vamos dar cartão vermelho pra tristeza e mandar o pessimismo pro chuveiro. Vamos vestir o sorriso mais brasileiro possível e botar o time em campo pra ganhar. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Se o seu time tá ganhando, tá muito bom. Se o seu time tá perdendo, não desanime não. Amigo torcedor, atenção. Nossa equipe emite sua opinião. Loteria Esportiva Tupi. Loteria Esportiva, confira o seu cartão. Olha a zebra, lápis na mão. Loteria Esportiva Tupi. 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 Ouvimos uma sonora dos anos 70 da extinta Rádio Tupi de São Paulo, que você pode ouvir então no canal Enciclopédia do Rádio do YouTube. Estamos encerrando o Encontro DX desta noite de sábado, desejando a todos um bom final de semana. Nosso contato é encontrodx@gmail.com ou Caixa Postal número 2, CEP 12.570-970, Aparecida, São Paulo, Brasil. Nossa página no Facebook é Programa Encontro DX. A produção e apresentação foi de Cassiano Alves Macedo e contamos com a participação do Célio Romais, Ulisses Galete, Antônio Avelino, Francisco Bracini, Jailton do Amaral e Francisco Jackson. Na montagem final, os trabalhos de Luiz Cláudio Oliveira. Coordenação de programação, Marcelo Pacífico. Direção-geral dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Encerramos o Encontro DX com Léo Jaime, com a canção Preciso Dizer Que Te Amo. Quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos, e eu não sei em que hora dizer